Salve, salve, galera! 10º episódio do Café com Retina e hoje a gente tem aqui uma pessoa encantadora, uma médica oftalmologista, pediatra da oftalmologia, ou seja, oftalmopediatra, doutora Luza Reis, que fez um favor e o prazer de ter vindo aqui hoje pra gente entrevistar tudo que vocês precisam saber sobre saúde ocular da criança. Luza, bem-vinda, quero que você se apresente um pouco aí pro pessoal e fique bem à vontade, aqui é um bate-papo entre amigos. Ah, que bom. Eu agradeço demais o convite. Fico muito honrada, Bruno, de estar aqui com você. Já tenho admirado o seu trabalho, ouvido alguns podcasts, acho super legal. E você sabe, né? Que você tá aqui no coração, é top. E agora chegou a nossa vez, né? Então Aham. vamos mandar bala. Bom, eu separei um monte de pergunta legal, que normalmente são perguntas que as mães se fazem, ou são perguntas de consultório. E eu acho que você pode ficar à vontade também para interferir a hora que você quiser, com coisas que agreguem ou dúvidas que agreguem, que são do dia a dia do consultório. Certo. Então, a primeira pergunta que normalmente os pais me fazem, né? Hoje eu não vejo criança, mas de outrora, né? É o seguinte: meu filho não apresenta nenhum tipo de dificuldade, certo? Visual, eu não percebo. Mesmo assim, como eu devo proceder com meu filho aí do zero do nascimento até os 14 anos de idade? Como é que eu devo acompanhar essa minha criança? Joia. Bem, eu vou falar um pouco de mim, né, da minha trajetória, até para os ouvintes saberem. Eu, como você falou, sou oftalmologista, mas eu escolhi uma área específica da oftalmologia, né, que é a oftalmopediatria. E eu acho isso interessante até assim Uma para os santa. colegas. Justamente, Uma porque santa. assim, como oftalmologista, né, que a oftalmologia é super conhecida pelas cirurgias de retina, pelas cataratas, pelos transplantes de córnea, e vai um oftalmologista lá escolher atender criança, né? Então, veja, mas isso veio de bem antes de eu escolher, inclusive, porque tem um detalhe muito importante que já vai responder a sua pergunta. Na oftalmologia, são duas coisas. Primeiro, é a cegueira. E a gente saber que a cegueira, ela pode ser prevenida, né? Então, aí quando a gente pensa assim, nossa, a cegueira é o último estágio, é o lugar onde ninguém quer ir. Mas existem aquelas doenças da oftalmologia que são preveníveis, que podem evitar a cegueira. E o desenvolvimento visual, né? Então, a visão não é só aquilo que a gente vê, existe um processo para a gente chegar até esse ponto onde nós estamos aqui adultos enxergando. Então, Ou quando. seja, você já não nasce enxergando perfeito. É isso que as pessoas têm que se lembrar. Exato, exato. E é uma coisa que até mesmo, vamos dizer, a gente quando vai fazer oftalmologia, a gente não tem nem ideia de que isso acontece. E antes mesmo de fazer oftalmologia, passeando nas bibliotecas, pesquisando sobre oftalmologia, eu vi alguns livros sobre prevenção à cegueira e sobre desenvolvimento visual. Então, a oftalmopediatria, ela foca muito nisso. E qual é o foco da oftalmopediatria? Justamente prevenir a baixa visão na criança. Então, como você falou, a visão, ela, quando o bebê nasce, quando a criança nasce, a visão não está madura, não está desenvolvida como a gente enxerga hoje. Existe um processo de desenvolvimento e de amadurecimento visual. Então, se ocorre qualquer coisa, qualquer doença que venha impedir esse desenvolvimento visual, aí a criança pode adquirir uma cegueira que, a partir de certo momento, não vai ser mais prevenível, né? Então, Ou quando... seja, você pega uma faixa etária em que você consegue reverter determinadas situações que, se não fossem reversíveis, você iria causar naquela criança uma cegueira que podia ser o resto da vida dela dessa forma. Exato, exato. E Esse isso foi, começa lá no teste do olhinho, com certeza. no nascimento. Exato. Então, se eu tenho um filho, né, de 0 a 14 anos, você falou, quando é que eu tenho que levar, quando é que eu vou saber que meu filho precisa de uma avaliação oftalmológica? A resposta dessa pergunta é, na verdade, você não sabe. Você não sabe quando ele vai precisar. Na verdade, você tem que avaliar antes mesmo que ele precise, para que a gente possa detectar se tiver alguma alteração e a partir disso a gente prevenir
que ele adquira alguma alteração do desenvolvimento visual, né, de forma precoce. Então, o momento certo de levar uma criança ao oftalmologista é antes que ele tenha sintomas. Certo. Mas e aí, vamos lá, do ponto de vista prático. Uhum. Todo mundo hoje está levando de rotina, porque na verdade é uma indicação na maternidade. Faça Certo. seu teste do olhinho. Uhum. Aí beleza, todo mundo já fez, ou dentro da maternidade, ou procurou o oftalmologista, o oftalmopediatra e fez o teste do olhinho e estava tudo beleza. Reflexo vermelho normal. Não tinha aquele primeiro sinal de retinoblastoma ou de permanência do vidro primário hiperplásico, enfim, não tinha nenhuma catarata congênita, não tinha nada que naquele primeiro momento do nascimento chamasse atenção. Beleza, o médico disse que tá ok. Quando é que eu levo meu filho de novo ao oftalmologista? Pronto, ótimo. O teste do olhinho é um teste de triagem, Sim. né? Justamente. É um teste em que eu vou avaliar se a minha criança nasceu com alguma deficiência, com alguma alteração na anatomia, na estrutura do olho. Então, é importante saber que no teste do olhinho, a gente não vai avaliar o quanto que a criança está enxergando, o grau que ela tem, não vai avaliar se ela tem algum desvio nos olhos ou não. Ali a gente só está vendo se o olho está normal ou alterado. Tem alguma alteração, alguma malformação ou não. Ou não? Certo. Depois do teste do olhinho normal, a partir do 6º mês de vida, a criança já adquire um certo desenvolvimento visual, no qual eu já consigo ver se a criança está enxergando bem ou não, se a criança tem algum grau alto ou não, se a criança tem algum desvio ou não. Então, quando eu devo levar? A partir dos 6 meses, você já pode levar o seu filho ao oftalmopediatra. E quando eu falo oftalmologista, oftalmopediatra, não querendo puxar a sardinha para mim, mas porque é importante os pais saberem, né, que o profissional, o oftalmologista, oftalmopediatra, ele se especializou para atender uma criança naquela idade. Não tem técnicas diferenciadas, tem recursos diferenciados. Então, faz muita diferença se eu levar um bebê de 6 meses para um oftalmo geral ou um oftalmopediatra. Ele vai ter um outro olhar para poder avaliar essa criança. Então, com 6 meses a 1 ano, eu já posso levar. Mas quando é que eu devo? Aí eu vou falar... eu vou usar das diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que lançou em 2021 diretrizes para o exame oftalmológico de uma criança saudável, que é importante também a gente saber. Depende se a sua criança tem algumas outras doenças, se a sua criança tem uma síndrome genética, mas é uma criança saudável. Isso. Então, a diretriz da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ela orienta que após o teste do olhinho, a criança pode ir a uma consulta entre 6 meses a 1 ano e ela deve ir. Digamos que ela não foi 6 meses ontem, mas ela deve ir entre 3 anos a 5 anos, de preferência com 3 anos. Então, se a gente fosse fazer um resumão aí, após o teste do olhinho, quando é que eu devo levar? Olha, você deve levar com 3 anos e não pode passar disso. Mas se você puder levar com 1 ano, ótimo, já vai ser já uma consulta que já vai precoce, mas que já vai, se tiver alguma alteração, já vai detectar e a gente vai poder reverter de forma mais efetiva, né? Beleza. Bom, e uma coisa que é muito frequente os pacientes, as mães perguntarem, né? Que, meu filho tem um pouco de desvio, aquela fase ali entre 0 e 1 ano, tá? Meu filho tem um pouco de desvio para dentro, para o nariz, ou meu filho lacrimeja bastante. Isso é normal, pode acontecer, e em que momento essa mãe tem que se preocupar? Certo. Esse gap aí de 0 a 1 ano, né, vamos dizer que as queixas mais frequentes são essas mesmo, principalmente o lacrimejamento. Eu vou falar do lacrimejamento depois do desvio. Tá. O lacrimejamento, na maioria das vezes, claro que não é a única causa, mas na maioria das vezes ele ocorre por uma obstrução da via lacrimal. E eu vou falar aqui como se estivesse falando com os meus pacientes, né? Que eu costumo orientar, né? Deve ser. Então, assim, por que, né, esse canal? De onde vem esse canal lacrimal, né? O canal lacrimal é como se fosse uma encanação. É o canal onde vai escoar a lágrima
para o nariz. Então, nossa lágrima está sendo constantemente produzida, porque o olho precisa estar constantemente sendo lubrificado. Ela que lubrifica. Né? Exato. Se não tivesse a lágrima, né, nossos olhos não seriam transparentes assim, a parte anterior do olho não seria assim transparente, né? Então, quando o bebê nasce, às vezes essa encanação, esse tubozinho não está totalmente formado nos primeiros dias de vida. É normal que haja um certo lacrimejamento, tá? Aí, a partir de 1 mês, 2 meses que ele já está formado, o que é que acontece? Na formação, em alguns casos, pode persistir uma membrana, uma membrana no final do tubozinho que fica aqui no nariz. E essa membrana impede da lágrima escoar e, consequentemente, acumula lágrima. E aí, até quando eu tenho que esperar? Veja, em geral, digamos, esse lacrimejamento normal, fisiológico, por causa dessa obstrução ou por causa da formação ainda do canal lacrimal que não está completa, ela gira em torno, assim, dos 2 a 4 meses. Mas, claro, existem ainda alguns bebês que podem persistir mais do que isso. E aí, o que é que eu faço? Os pais ficam muito preocupados, porque com a lágrima aí vem a explicação. Um lugar onde a gente acumula água, o que é que acontece? A água parada dá o quê? Limo, não é isso? Sim. Então, a água parada no olho vai dar o quê? Secreção. Então, os pais ficam querendo que aquela secreção saia do olho. Aí, o pediatra, né, claro, obviamente, vendo um monte de secreção no olho, vai prescrever um colírio de antibiótico. Ótimo. O colírio de antibiótico vai enxugar aquela secreção, vai tirar aquela secreção. Mas passou 1 semana, vai voltar a secreção, porque ainda tem água. Porque a obstrução continua, porque tem água parada. Então, só vai deixar de ter secreção se não tiver água parada, se o canal desentupir. Então, enquanto tiver entupido, vai ter secreção. E você acredita e orienta a massagem? Com certeza. Primeiro, a higiene, né? Eu tenho que tirar aquela secreção, limpar a região externa do olho. Aí eu sempre oriento, de preferência, com água morna, pegar a aguinha da garrafinha térmica. Por quê? A lágrima, ela tem um conteúdo oleoso, você sabe disso. Então, a melhor forma de limpar a gordura é como? Com calor, com água morna. Então, eu vou limpar a área externa do olho com água morna na hora do banho. Sempre que sujou, limpa a área externa. E tiro aquela água parada com o quê? Com colírio lubrificante. O colírio lubrificante vai tirar aquela água parada, vai renovar aquela água para poder não acumular secreção. E a massagem. A massagem é super interessante. Um dia desse até gravei um vídeo interessante, porque assim, eu recebo muitos pacientes com essa queixa de lacrimejamento. E uma das coisas que eu sempre pergunto é: como você está fazendo essa massagem? Fique à vontade de olhar para a câmera e contar para os pacientes como é que elas fazem. Eu acho muito interessante, porque assim, elas falam as queixas dela, né? Aí eu pergunto assim: como você está fazendo essa massagem? Aí ela fala: ai, doutor, aí tem várias respostas, né? Ai, doutor, eu tô vindo daqui e empurro pra cá, eu tô vindo daqui de cima e empurro pra cá, eu tô fazendo uma massagenzinha aqui, e depois tô vindo daqui de baixo, vou pra cima. Várias formas. Aí eu fico só ouvindo, né? Prestando atenção. Aí quando eu explico como deve ser feito, eles ficam assim, né? Nossa, eu tava fazendo errado, né? A forma que faz a massagem é fundamental para poder resolver o problema da desobstrução. Então, pessoal, já salva aí, olha esse tutorial de $1 milhão. Passa como é que deve ser feito, Lu. É, isso mesmo. Veja só, vamos lá. Como eu expliquei, o canal lacrimal é uma encanação. Um tubinho, né, um caninho que vem do olho e tem um ralinho, que eu chamo ponto lacrimal, que é inferior e superior, como um ralo. Primeiro, eu tenho que saber se o ralo está aberto, né? Quando eu vou avaliar uma criança, primeiro tem que ver se o ponto lacrimal está abertinho. Pronto. Digamos que o ponto lacrimal está abertinho, a gente sabe que a membraninha está aqui na saída do canal para o nariz. Então, tem o caninho que vem do olho e tem um depósito, né? Digamos, uma caixa. Um saco, né? Um saco que acumula muita aguinha aqui, nessa região superior do nariz. Então, ele está cheio de água. Então, o que é que eu vou fazer? Aí a massagem chama massagem hidrostática. Eu vou empurrar essa água para o nariz para que a água faça a pressão e desfaça a membrana.
Então, não tem sentido fazer uma massagem se não for empurrando a água que está acumulada no saco lacrimal em direção ao nariz. Então, tem que ser sempre nesse sentido. Comprimindo contra o osso. Isso, comprimindo contra o osso, empurrando aqui do cantinho do olho até o nariz. Do cantinho do olho até o nariz. Não precisa fazer... rodar aqui, não precisa vir de cima para baixo, não precisa vir para cá. Aqui a gente não está fazendo nada, então a gente tem que vir daqui, onde o saco lacrimal está, e empurrar a aguinha que está acumulada no saco lacrimal em direção ao nariz. Show! Aprenderam, né? Então já salva aí. Estrabismos. Às vezes a criança tem um pouco de estrabismo, uma exotropiazinha, né? Que é esse desvio para dentro, um pouco quando elas são muito novinhas. Em que momento a mãe deve se preocupar? Dizer, não, eu tenho que levar para ser avaliada porque eu estou agoniada com isso. Sim, pronto, é outra parte, né? Os desvios também são muito comuns. E potencialmente graves, né? Exatamente. Digamos que o estrabismo, ele é considerado um fator de risco para a falha do desenvolvimento visual, que nós, na oftalmologia, falamos de ambliopia, Sim. né? E uma coisa importante também é que o lacrimejamento não é um fator de risco para ambliopia. Os pais ficam preocupados, mas fiquem tranquilos que não é por causa de um lacrimejamento que o bebê vai deixar de enxergar. Mas um estrabismo, sim. E aí, quando um estrabismo pode ser normal ou não? Então, começando do desenvolvimento visual, o que é um estrabismo? Um estrabismo é a falta do paralelismo entre os olhos, tá? Então, eu olho para algum foco, um objeto, e aí eu percebo que um olho está olhando para esse objeto e o outro olho não está olhando na mesma direção. Só para ser popular, uma criança estrábica é uma criança outrora conhecida como uma criança vesga, que tem um desvio do olhar, né? Exato. E essa vesguice, esse desvio, pode assim, se apresentar de várias formas, né? Então, um olho olha, mas é importante saber isso, que um olho está olhando, o outro olho não está olhando na mesma direção. Ele pode estar desviado para dentro, ele pode estar desviado para fora, pode estar desviado para cima, para baixo. Ele pode aparecer só em alguns momentos, né? Ele pode ser intermitente. Então, para que eu possa dizer se um estrabismo é um estrabismo mesmo, primeiro, a criança tem que ter uma visão suficiente para olhar para alguma coisa. Porque tem que ter um foco em alguma coisa. Então, estrabismo, a gente considera patológico a partir dos 4 meses de vida. Então, a partir dos 4 meses, a criança já tem visão suficiente para olhar em alguma coisa. Para manter o paralelismo. Exato. Já tem um paralelismo. Então, se depois dos 4 meses você perceber qualquer falta do paralelismo entre os olhos, isso é um estrabismo. Mesmo que seja intermitente, mesmo que alterne, mesmo que seja em alguns momentos, é um estrabismo. É um estrabismo. Isso. Tá. Perfeito. Bom, então, o que vocês precisam entender, e aí entra um pouco na celeuma da retina, existe um processo de maturação visual, e esse processo se dá ali do 0 aos 7 anos de idade, mais ou menos. Estou errado? Isso, não, exatamente. Então, nesse processo de maturação visual, a criança precisa ter condições perfeitas para amadurecer bem o seu sistema visual e essa imagem chegue perfeita para ser interpretada perfeitamente pelo cérebro. Quando isso não acontece, por alguma razão, seja por estrabismo, seja por alguma catarata, alguma doença ocular, essa criança pode, se não estimulada, se transformar numa criança amblíope, ou seja, uma criança em que um dos olhos não desenvolveu o seu potencial total. E se você não agir antes dos 7 anos para tirar esse fator que está causando o problema, isso pode ser definitivo. Ou seja, essa criança pode não mais desenvolver aquela visão. Exato. Falei certo? Falou certinho. Ou seja, vai se tornar um adulto com a deficiência visual, não é isso? Que poderia ter sido prevenida com exames de rotina com oftalmopediatra. Na infância. Infância. Exatamente. Outros sinais aí dos 0 aos 7 anos, sinais claros, que os pais poderiam ficar preocupados que meu filho pode ter alguma coisa, além do desvio dos olhos e aquele lacrimejamentozinho na infância mais precoce. Certo. Eu comentei sobre criança saudável e criança não, né? Digamos que uma criança apresenta
algumas síndromes genéticas, né? Algumas outras doenças sistêmicas. Essas crianças, assim, são diferentes. Então, geralmente, crianças que têm doenças sistêmicas ou síndromes genéticas, elas tendem a fazer uma avaliação oftalmológica precoce, certo? Então, muitas vezes tem que ir até mesmo antes dos 6 meses de idade, tem que ter uma frequência maior para poder ir para o oftalmopediatra. Então, primeiro sinal seu filho tem alguma outra doença, seu filho tem uma síndrome genética, seu filho tem enfim, você tem uma história familiar de uma doença oftalmológica importante, você tem na sua família alguém que teve uma catarata na infância, alguém que teve um glaucoma na infância. Uma distrofia da retina hereditária. Isso. Inclusive, hoje eu atendi um menininho de 10 meses que o pai levou porque ele teve um descolamento de retina. Sim. O menino não tem nada. Mas ele disse, não, eu vou levar. Exatamente. Ele teve ele tem uma distrofia periférica na retina. Descolou a retina só com 3 graus de miopia. Sim. Então, ele não, vou levar. Então, ele levou. Então, você tem uma história familiar, você tem um histórico de doença oftalmológica, você tem uma miopia muito alta, né? Enfim. Então, e mesmo que seu filho não tenha sintomas, só por esse histórico, você deve levar. Porque nem tudo vai ser óbvio. Nem sempre a criança vai aparecer com aquela leucocoria, que é aquele reflexo branco, ou com o olho bem desviado, a ponto de ser bem perceptível. Então, é importante você estar atento não só a essas coisas mais óbvias, que vão dizer, bom, é óbvio que ele precisa ir, olha aqui esse reflexo no filme, né, na fotografia que você bateu, ou desvio muito óbvio para dentro ou para fora, mas se você tem alguma outra doença familiar que desenvolveu nos pais, né, ou a criança já é comprovadamente nascida com algum tipo de síndrome, Isso. É importante que você leve mais de perto. E aí seria anual mesmo, né? Então, aí depende também da alteração oftalmológica que a criança tiver. Então, você leva seu filho, você tem... eu tenho uma doença, eu tenho um histórico, meu filho tem uma síndrome, meu filho tem alguma doença, eu levo, né? E a partir daquele momento, se a gente perceber se o exame está normal ou não, aí a gente determina a frequência anual, enfim. Mas até para crianças normais, a gente orienta que seja anual. Por quê? Aí eu vou falar das outras coisas mais óbvias, né? Que uma criança pode ter dificuldade visual para você levar, para você se preocupar. A coisa mais óbvia, um desvio. Outra coisa óbvia, dificuldade para enxergar, né? Você percebe que o seu filho está apertando os olhos quando quer focar em alguma coisa, né? Aperta os olhos, se aproxima muito da TV, mas isso aí tem um viés. Por quê? Porque criança pequena, ela sempre vai querer ver as coisas de perto. Certo. Então, é um viés, essa questão de se aproximar muito. Às vezes, conversar com a professora também pode ser um sinal, né? Exato. Ele aperta o olho, ele vem do fundo para frente para ver. Nossa, os professores são os mais atentos a isso. Vários pacientes a gente recebe. A professora falou, o professor disse e tal. São os mais atentos. Uma dica importante, que eu não sei se você concorda, né? Mas pelo menos na prática eu vejo bastante isso. Os míopes, eles são tímidos demais, né? O mundo do míope, ele acaba sendo muito para perto. Então, como ele tem essa dificuldade de interagir, de jogar bola, ele percebe que ele tem uma dificuldade, ele acaba se retraindo um pouco mais. Então, na minha vivência, eu percebo eu sou míope, né? Não sou tímido. Eu acho que essa relação não existe mais não, viu, Bruno? Eu fui míope muito tardio. Acho que essa relação já está ultrapassada. Então, você acha isso? Você não percebe essa timidez? Não. Olha, mas eu vou dizer... Mas eu tenho um caso recente de um sobrinho meu. E eu aprendi isso com o Newton Cara. E ele dizia bastante isso. E do perfil do míope, o míope acaba sendo uma criança mais retraída porque ele percebe uma dificuldade de interação outdoor. Na época que o mundo outdoor importava mais do que hoje. Hoje o mundo outdoor não importa tanto, concorda? Talvez seja isso, porque na verdade todas as crianças hoje estão indoor. Todas, exato. Você não consegue diferenciar aquela que é tímida, não é? Ou aquela, porque todo mundo hoje está em casa. No celular, no tablet, na televisão. Quantas dessas míopes estão ainda mais indoor por conta de que tem uma inabilidade que ele não percebe porque ele não sabe porque joga uma bola e ele não vai enxergar só em cima da hora que ele vai joga uma bola no futebol para ele e tal, né? Exato. Bom, mas vamos para umas coisas legais e atuais ainda mais, né? Telas e miopização. As mães estão de cabelo em pé
A gente já conversou aqui no podcast que vai sair, o anterior que a gente falou foi sobre telas e miopização. E as mães estão de cabelo em pé, porque não só o lance emocional da criança, né? O comportamento TDAH cerebral induzido por todas essas telas, né? Muito estímulo, muita dopamina. Mas elas estão miopizando, né? A miopia está virando uma epidemia, Sim, tá? sim. Qual é a receita de bolo? Ela existe ou é só bom senso? O que você orienta as mães a fazerem desde a idade mais precoce em relação às telas? Bom, eu adoto na minha prática sempre o bom senso. Mas existe uma receita de bolo? Existe. Se a gente for pensar lá, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta, ela tem um guideline lá, uma orientação, uma diretriz para o uso de telas em crianças, de acordo com a idade, enfim. Mas eu sempre gosto Você tem essa de cabeça? Sim, tenho. Até os 2 anos, zero telas. Zero telas. Até 2 anos. Até 2 anos, zero telas. Zero telas. E de 2 a 4 anos, se eu não me engano, é 1 hora por dia. E a partir dos 4, 5, 6 anos, até 2 horas por dia. Então, esse é o... Ou seja, que é exatamente aquela fase de maturação visual que eu comentei com vocês, que vai ali até os 7 anos, é a fase que preocupa mais a não ter esse tipo de exagero, né? Exato. Então, Difícil, né? Difícil, muito difícil. Mas veja, a Organização Mundial de Saúde orientou isso. Não foi a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, não foi o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Mas por quê? Porque a telas não influencia só nos olhos, não é só na visão. Na verdade, a visão está até um pouco... Nem se eu fosse chutar em uma porcentagem, digamos que 20% no máximo. A tela atrapalha muito mais outras coisas. E eu não sei se vocês conversaram... e relações humanas. Exatamente, exatamente. Então, assim, menino, não usa o celular não, porque você vai prejudicar seus olhos. Gente, os olhos, vai prejudicar os olhos, vai, mas prejudica muito mais outras coisas. Prejudica a atenção da criança, prejudica, enfim, a relação das crianças com outras pessoas, com outras crianças. Então, assim... Ansiedade. Lógico. Sedentarismo, obesidade, sedentarismo. Eu, quando fui fazer uma pesquisa bibliográfica, que eu vim estudando sobre isso, vários artigos publicados relacionados ao uso de, contabilizando, comparando tempo de tela com a obesidade, sedentarismo, né? Então, assim, não é só os olhos que as telas vão prejudicar. Então, assim, a receita de bolo existe, mas é para beneficiar, não é os olhos do seu filho, da sua criança, é para beneficiar tudo nela. Sua criança é o desenvolvimento psicossocial dela. Exato. Agora, vamos lá. Digamos, tudo bem, a Organização Mundial de Saúde fala que até os 2 anos você vai dar 0 telas. Mas, vamos lá, você está na sua casa, sozinha, tendo que lavar roupa, limpar não sei o quê, e tal, e tá naquele momento, e precisa ir no banheiro, tomar seu banho, a criança tá que tá. Não você são não aqueles vai... 15 minutos que também vão matar. Entendeu? Assim, gente, a gente tem que agir de bom senso. Por quê? Porque a gente vê também o outro lado, né, Nem do aquela meia hora do restaurante que você quer comer em paz. Exato, Dê né? só que meia hora para comer em paz, pelo amor de Jesus Cristo. Olha, se você já usou de todas as suas criatividades para manter a criança brincando, interagindo, etc. E, enfim, já usou de tudo, não tem jeito, não vai ser aqueles 30 minutos, não vai ser aquela 1 hora que seja, que vai prejudicar, né, essa criança. Agora, ligado à oftalmologia, o que é que acontece? O boom da miopia, né, ele coincidiu, claro, com a tecnologia. Sim. Sem dúvida. Até porque, onde começou esse boom da miopia? Lá no Oriente. No Japão, China, Coreia. Que é altamente tecnológico, né? As crianças de lá... Foi onde acendeu o alerta, né? Exato, né? E foram um dos primeiros estudos foram feitos, né? Vamos dizer, os estudos multicêntricos, estudos populacionais, né? Que estudaram sobre a miopia e a progressão da miopia. Então, começou de lá. Por quê? Porque está altamente ligado à tecnologia. Agora, por que tá tecnologia? Porque, assim, ele tira a criança, tecnologia, tira a criança do outdoor. Exatamente. Tira a criança do ar livre. Das atividades ao ar livre. Exato. E se você for comparar, vamos dizer, assim, bem resumidamente, se você for comparar tempo de tela e atividades ao ar livre, o que é que influencia mais na miopia? Atividades ao ar livre.
certo? Então, assim, eu vou estar A prejudicando falta dela, né? a falta dela, isso. Eu vou estar prejudicando muito mais meu filho, tirando ele das atividades ao ar livre, do que dando um celular para ele. Calma, que não quero que vocês fiquem dando celular para os filhos. Mas eu privando uma criança de ter atividades esportivas, de estar ao ar livre, isso pode, vamos dizer, ser É um que, fator de risco na para aquele. verdade, isso seria o contrabalanço do inevitável, porque a tela é inevitável. Né? Sim, Para o mundo de hoje, as interações, a tela vai acontecer. sim, O que deixou de existir foi o que contrabalançava tudo isso, né? Que eram as nossas atividades outdoor. Eu saía, eu ia de bicicleta, eu ia até a escola jogar vôlei de bicicleta, depois eu voltava de bicicleta, depois eu ia jogar futebol, né? Depois eu ia fazer uma série de outras atividades que era verdade. outdoor e que, beleza, tinha a sessão da tarde, não tinha os celulares. Hoje tem os celulares, mas isso não vai deixar de ter. Exato. Porque faz parte hoje da criança moderna. O problema é que os pais esqueceram de dar o antídoto. E o Uhum. antídoto é justamente Exato. a atividade ao ar livre. Sim, com certeza. E aí, Enfim, e aí eu lhe pergunto, bem, beleza, eu não consegui evitar, meu filho não gosta de fazer atividade outdoor e não tá tendo jeito, ele tá miopizando. Todos os anos a miopia do meu filho aumenta. Eu tenho o que fazer? tem. Então explica aqui. Sim, com certeza. Primeiro, né, tendo uma regularidade na consulta, né? Então, a forma de prevenir o aceleramento da miopia é eu indo com regularidade, né, para as consultas. E para míope, a gente orienta que a consulta seja feita a cada 6 meses. Principalmente aqueles que estão evoluindo. Né? Exato. Evoluindo ou não, 6 6 meses. 6 meses. A cada 6 meses a gente avaliar. Então, aquela consulta anual de rotina para míope já não funciona. Tem que ser de 6 em 6 meses. E aí vem, né, vamos dizer que hoje, que é o que tem sido muito discutido na oftalmologia na atualidade, são as formas de a gente prevenir a progressão da miopia. Então, tem o que fazer? Tem. Hoje, graças a Deus, a gente tem tecnologias para isso, né? Há mais de 10 anos atrás, nesses estudos feitos lá no Japão, na China, eles utilizaram, né, de uma substância, né, para fazer um comparativo. Será que se eu usar um colírio dessa determinada substância, eu vou estar evitando que as crianças fiquem mais míopes? E aí eles comprovaram que reduz a aceleração da miopia. E vamos dizer, o grande desafio seria chegar a uma concentração ideal dessa substância que evitasse os efeitos colaterais, porque qualquer remédio, qualquer substância vai trazer um efeito colateral. E você tá falando da beladona. Né? Isso, da atropina. Estou falando da atropina. Então, a atropina, vamos dizer, foi o primeiro... Luz no fim do túnel disso. Exato. Foi o primeiro método para poder controlar a miopia nas crianças. E aí, já tem sido usada há muito tempo. Hoje, agora, a gente está, vamos dizer, o mais recente, mais saído do forno será que a tal concentração está fazendo efeito ou não? Qual concentração que eu devo começar a utilizar? Uma coisa é certa. Quanto maior a concentração, maior controle. Porém, quanto maior a concentração, maiores são os efeitos colaterais. E maior é o efeito rebote. O que é o efeito rebote? Se uma vez eu tirando, aí o efeito rebote é eu voltar a acelerar de novo. Enfim. Existe isso, então? Existe. Então, o efeito rebote e os efeitos colaterais. Mas a atropina está aí, já tem sido usada há muitos anos e é eficaz. Aí, claro que a concentração que a gente utiliza é a mínima possível para poder ter o controle da miopia naquela criança. Então, se você... Você customiza isso? Ou seja, você aumenta um pouco de acordo com o que você pede ou você segue um padrão? Boa pergunta. Veja, a gente tende a seguir um padrão. Hoje em dia a gente tende a customizar. É porque Interessante. imaginei, alguma criança vai ter um comportamento diferente, né? Exato. Então a concentração da atropina poderia mudar um pouco. Com certeza. Por exemplo, você vê uma criança que já tem uma história familiar de alta miopia, que às vezes é vamos dizer, tem características de autoprogressor. Então a gente
tende a botar uma concentração maior já. Iniciar já com concentração E maior. essas lentes especiais De controle, da miopia. da miopia? Aí São vieram caras, depois, exato, vieram depois, né? Aí as lentes começaram a ser comercializadas aqui no Brasil em 2022. Acho que foi 2022. Foi. Em março de 2022, foi isso. O que são? Veja, a atropina, eu explico assim para os pacientes. Onde ela vai agir para evitar a progressão da miopia? Primeiro, miopia é o grau do olho grande, né? É importante saber isso, né? Então, mesmo que seja criança, se ela é míope, ela tá com o tamanho do olho acima do esperado para a idade dela. Então, a miopia é o grau do olho grande. Se eu começo a ter miopia ainda criança, óbvio que minha miopia vai aumentar, porque eu vou crescer, meu olho vai aumentar, a miopia vai aumentar. Então, por isso que criança míope, ela tem mais, quanto mais nova, mais chance ela tem de progredir essa miopia. Sim. Então, a atropina vai fazer o quê? Ela vai agir na esclera, na parede do olho, para meio que enrijecer essa parede do olho e não fazer com que o olho cresça tanto. A atropina age nisso. E as lentes, como é que age? Então, vamos lá. Eu tenho um olho grande, aí eu sou míope. Aí, o óculos que eu uso, ele tem uma borda da lente mais grossinha, né? As lentes usadas para corrigir a miopia são as lentes divergentes, as lentes negativas. Então, a borda é mais grossinha. E aí, quando a imagem entra no meu olho, a imagem central, ela vai batendo na retina. Nessa parte da retina. A imagem central, ela bate na retina, para poder enxergar bem. Mas as imagens periféricas, elas acabam indo para depois da retina. Sim. Certo? Naturalmente, elas vão depois da retina. Nesse olho que ainda está em crescimento, que ainda é bem elástico, digamos assim, que é um olho de criança, essa imagem depois da retina pode induzir o crescimento do meu olho também. Então, o que é que as lentes especiais vieram para fazer? Elas vieram para neutralizar essas imagens periféricas que caem depois da retina. Aí ele puxa as imagens para a retina para não induzir o crescimento do olho. Então, a atropina age na parede e os óculos agem nas imagens, digamos assim, neutralizando essas aberrações periféricas para que não induza o crescimento do olho. Então, são óculos normais, né, que uma criança usa, porém com essa tecnologia. Eu costumo falar assim, que é uma lente com uma tecnologia para evitar a progressão da miopia. Perfeito. Certo? Ou seja, são dois recursos já muito claros para diminuir essa progressão da miopia, né? A atropina e essas lentes específicas para miopia, que você pode perguntar ao seu oftalmologista se ele dispõe dessa expertise em prescrever essas lentes, ou ser acompanhado, então, por um oftalmopediatra que seja esperta nesse assunto. Isso. E, bom, vamos lá. Meu filho tem estrabismo. Quando eu preciso me preocupar, efetivamente? E qual é o momento que essa criança pode ou deve ou precisa operar? Essa é uma dúvida frequente, né? As mães têm medo que os filhos operem. Isso é fato. Então, em que momento a demanda vem da criança pedindo ou a situação anatômica obriga que você indique a cirurgia? Boa. Então, quando eu devo levar? A partir do momento que você percebe desvio nos olhos. Até mesmo na suspeita do desvio. Porque às vezes alguns pais acham que tem desvio e às vezes não é um desvio. Vamos falar dos pseudoestrabismos, né? Que vem da aparência de desvio. Uma criança pode ter uma aparência de desvio por causa da anatomia da pálpebra dele. Base de nariz muito larga. Exato. Né? Então, na suspeita de desvio, Leve. tem que levar. Então, esse é o momento de levar. E, às vezes, eu vou dizer, o estrabismo ele é tão multifacetado, né? É importante saber assim, estrabismo tem vários tipos, várias formas. Ele é tão multifacetado que, às vezes, na consulta, você não vê o estrabismo. E o pai bate, certo? Meu filho desvia o olho, mas na consulta não aparece. E aí eu falo, olha, existem estrabismos que são muito compensados e intermitentes. Aqui na consulta eu não vi que seu filho tem desvio. Mas vamos continuar observando, volta daqui a tanto tempo, entendeu? Então, o tratamento do estrabismo também vai depender muito do tipo, certo? Então, quando levar, assim que eu perceber. Quando tratar?
Depende do estrabismo. Importante saber que o tratamento por estrabismo praticamente só tem duas opções. Duas opções, mas que vai variar a depender de cada tipo, como eu vou utilizar. Existem outras para estrabismo mais no adulto, mas a gente está focando um pouco em criança. Sim. Então, vamos falar dessas duas opções. Óculos ou cirurgia. Certo? Então... E o óculos você inclui eventualmente o tampão, né? Junto. Isso. O tampão vem, não é para tratar o estrabismo. O tampão é para tratar a ambliopia. A ambliopia que, porventura, essa criança já pode ter porque ela tem um estrabismo. Ou porque ela tem um grau muito alto em um dos olhos, enfim. Então, óculos ou cirurgia. Aí você leva seu filho para o consultório. Lá a gente vai avaliar qual tipo de estrabismo seu filho tem. E vamos avaliar se ele vai precisar usar óculos. E se os óculos, se ele é do tipo de estrabismo que pode ser corrigido com óculos. Né? Então, tudo isso a gente vê na consulta, vê o tipo de estrabismo. Digamos que o estrabismo do seu filho é daqueles que corrigem com óculos. Então, você fica despreocupado em relação à cirurgia. Sim. E esses são os estrabismos que a gente não opera ou posterga ao máximo a cirurgia, certo? Mas digamos que ele não corrigiu com óculos. Então, se seu filho tem um desvio que não é corrigido com óculos, quando ele está usando óculos, o olho fica alinhadinho, paralelo, então é um estrabismo que vai ser corrigido com cirurgia. O que me leva a operar, né? Eu achei interessante assim, a força, será que é estética? Não, não é estética. Veja, como eu já comentei, os olhos precisam estar paralelos entre si para que haja um bom desenvolvimento visual. E quando eu falo de desenvolvimento visual, não é só o quanto que a criança enxerga, porque digamos que uma criança tem estrabismo e os pais falam, nossa, mas ele enxerga super bem. Sim, ele está enxergando super bem, mas com um olho só. Essa binocularidade, os Exato. dois olhos exigem uma atenção redobrada, né? Porque muitas vezes, às vezes acontece isso no adulto. O paciente chega para mim com descolamento de retina há 2 meses, porque, não, tava meio ruinzinho, mas eu tava vendo bem com os 2 olhos abertos, então eu não me incomodei. Exato. Isso na criança é fatal, e se for de 0 a 7 anos, como a gente comentou, pode causar uma ambliopia e uma dificuldade de desenvolvimento pro resto da vida dele. Exato. E aqui vale a lembrança da importância dos tampões, hein? Tampão dói para a mãe e para o pai colocar um tampão num filho, mas fazer esse outro olho desenvolver, né, não ficar amblíope, é fundamental para você não causar no seu filho um dano muito maior no futuro. Então, claro, não tenham medo se precisar e se for indicado de usar o tampão, ele é importante nesse processo de desenvolvimento visual, né? Sim, sim. Então, a cirurgia, né, quando ela deve ser feita, pensando em binocularidade, ela tem que ser feita, assim, o mais precoce possível. Então, a gente vai ter que avaliar o quanto que o estrabismo está afetando essa binocularidade, certo? Por exemplo, os estrabismos convergentes congênitos, que é aquele bebê que já nasce com o olhinho tortinho para dentro, Sim. que é a esotropia congênita, nós tendemos a operar cedo, precoce, porque vai atrapalhar a binocularidade dele. Então, 1 aninho, 1 ano e meio, no máximo, a gente já está operando esse estrabismo nessa criança. Mas, digamos que é um estrabismo intermitente. É um estrabismo divergente, intermitente, em que nem todos os momentos ele está desviando. Então, quando a gente vai operar? A gente tende a postergar, a depender de como esse estrabismo esteja se comportando. Se esse estrabismo estiver muito compensado, ou seja, ele só desvia em alguns momentos, né, do dia, só quando ele acorda, ou só quando ele está muito, muito cansado, que o olho desvia. Ok, então a gente vai acompanhando essa criança a cada 6 meses. Estrabismo também é outra coisa que tem que acompanhar a cada 6 meses. Vai acompanhando essa criança a cada 6 meses. E a partir do momento que a gente perceber que o estrabismo está prejudicando a binocularidade, a gente opera. Sim. Então, o estrabismo é para prevenir, né? Para poder, eu preciso operar o estrabismo para ele não atrapalhar o desenvolvimento da visão binocular. O que se chama de estragar a binocularidade são os testes de profundidade, né? Mas numa criança a gente não testa isso, né? É muito difícil a gente fazer... Claro, tem como fazer, mas é muito difícil a gente fazer um títmus numa criança. Mas a gente percebe pelo comportamento do desvio mesmo. Então, assim, um ET, a gente já sabe, opera logo. Um XT intermitente, a gente vai perceber
como esse desvio está se comportando na consulta, de acordo com o relato dos pais. Eu costumo dizer que XT intermitente, que é a exotropia intermitente, quem escolhe é os pais. Teoricamente, claro. Mas eu que escolho? Não, teoricamente. Por quê? O pai chega assim, doutora, vamos operar, porque tá desviando demais. Entendeu? Dói mais nele. Vamos operar porque esse olho tá desviando demais. Eu disse, então bora. Agora bora. Entendeu? Então, assim, a hora de operar assim, teoricamente, quanto mais cedo operar um estrabismo, melhor para o desenvolvimento visual do meu filho. Agora, não precisa ser tão cedo em alguns tipos de estrabismo e não pode ser tão tarde, né, em outros tipos de estrabismo, entendeu? Sim. Certo? E o Então, drive é o desenvolvimento ocular e a binocularidade. Né? Você está Exato. desenvolvendo bem, não está queixando, não está tendo problema de autoestima, está novinho ainda, não está desviando direto, está bem comportadinho sob controle, vai observando a cada 6 meses. Exato. Começou a fugir desses critérios, estaria indicada a cirurgia. Está indicada a cirurgia de estrabismo, que, claro, os pais ficam com medo. Cirurgia, às vezes, por exemplo, vai na primeira consulta, eu vejo um bebê, como essa semana mesmo atendi, por um casal, né, que tem um filho mais velho que tem um estrabismo. O menino tem 10 anos, os pais estão empurrando com a barriga para poder operar. E ele já poderia ter operado, mas tudo bem. Vamos lá. E aí eles tiveram um bebê, que o bebê deve ter o quê? Tem menos de 1 ano. Doutor, eu acho que esse menino tá com desvio também. Aí eu vou avaliar o menino, desvio também. Só que o mais velho tinha uma exotropia, que é pra dentro, e o mais novo tinha uma exotropia. Aí eu disse, vai ter que operar. Aí imagine você dizer para uma criança assim, de menos de 1 ano, dizer pro seu filho, ó, seu filho vai ter que operar. Os pais ficam, nossa, calma, ficam preocupados, né? Tem, vai ter que operar, mas calma, não vamos se preparar, não, vamos se preparar, a gente vai se preparar para essa cirurgia, entendeu? Última pergunta desesperadora desses estrabismos com componente acomodativo nos aqueles pacientes hipermétropes, né? Sim. Doutora, vai melhorar um pouco a hipermetropia do meu filho? Ele tem mais 5, mais 6, ele vai crescer, isso vai melhorar? Olha, vai, mas calma, eu costumo dizer assim, olha, eu já vou logo, sabe? Seu filho vai passar a infância usando óculos. Vai passar a infância usando óculos. Eu sei que é desesperador, é muito... Meu filho tá dependente de óculos, porque quando tira, o olho entorta. Sim. Então, eu já mato logo, assim, já falo logo, olha, vai passar a infância usando óculos. Quando vai melhorar? Olha, na prática, Bruno, eu sei que você vê também, mas só melhora, só fica independente de óculos quando tá adulto, adolescente, né? Quase adulto. Adolescente já quase adulto, né? Diminui aquela força acomodativa. Exato, exato. Então a hipermetropia diminui, mas diminui muito lentamente, muito lentamente. Show de bola, grande Lusa, muito obrigado pela sua participação hoje no podcast, né? O podcast número 10. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já curte aí, ativa sininho, compartilha com quem precisa saber, né? Manda para aquelas mães desesperadas que tem aquele filho com miopia progredindo, ou que tem filhos com algum estrabismo. E Lusa, se tiver alguma coisa para você dizer ou se despedir, fica à vontade. Para mim foi um grande prazer tê-la aqui. Eu agradeço demais, eu tô assim super feliz. Compartilhe, siga o Dr. Bruno Campelo, amigo. E suas redes sociais, Lusa? Minha rede social é o @primeiro.olhar.oftalmologia, certo? É a minha rede social lá, que você também vai ter muitas informações lá. Eu acompanho, é bacana. Isso, tem muitos vídeos lá de informativos sobre a saúde visual na infância. Então, beleza, é isso, gente. Até a próxima. Valeu, Lusa. Valeu, Bruno.